prazer em servir a Cristo nesta vida terreal, pois enchi o meu coração de louvores e alegria divinal. Há tanto prazer em servir a Cristo que ultrapassa toda dor, pois sei que sofreu muito mais o meu Cristo em favor do pecador. Há tanto prazer em te servir, há tanto prazer em cumprir teu querer. Bem-aventurado é aquele que guarda tuas palavras no coração. Há tanto prazer em servir a Cristo, que alegria eternal, pois Ele expulsa as trevas da alma com uma luz celestial. Há tanto prazer em te servir, há tanto prazer em cumprir teu querer. Bem-aventurado é aquele que guarda tuas palavras no coração. Há tanto prazer em te servir, há tanto prazer em cumprir teu querer, teu querer. Bem-aventurado é aquele que guarda tuas palavras no coração, para não pecar, para não pecar, para não Motivos para impressionar, cumpro mandamentos para me sentir mais digno, mais santo, capaz de merecer você. Vivo vagamente a interpretar minha sanidade para oferecer sorrisos, abraços capazes de ocultar
pra te Olha pra mim e diz: eu tenho algo bom pra te dar. A minha vida é um castelo pronto pra desabar, porque tudo que eu tenho não é nada pra te dar. La, 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 la. La, 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 yeah. La, 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 la. La, 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 yeah. Amém. Deus Criador do céu, da terra e do imenso mar, tudo vê, tudo pode libertar o pecador. Traz vista ao cego e alívio à dor. Traz amor, traz o que necessito. Eu confiarei em Deus, meu Deus. Minha esperança está firmada no meu Senhor. Cumpre suas promessas, cumpre o seu querer em mim, cumpre o seu querer Nem tudo posso ver, mas sei que Ele está no controle do meu ser, dos meus planos. Sabe o que é melhor, sabe o que penso e o que vou fazer. Fala em mim, mostra enfim seus caminhos. Oh, 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 oh. Louvarei.
firmada no meu Senhor, no meu Senhor. Cumpre suas promessas, cumpre o seu querer, meu Deus. Minha esperança está firmada no meu Senhor, no meu Senhor. Cumpre suas promessas, cumpre o seu Essa música é muito especial pra gente e ela fala sobre esse lugar que a gente tem saudade, mas a gente nunca esteve lá. E é justamente porque esse lugar não é apenas um lugar, é que a gente tem tanta vontade de estar lá. Esse lugar é uma pessoa e essa pessoa se apresenta para nós, se revela para nós todos os dias, em todos os momentos. É só nós deixarmos que ele se revele para nós. E essa música fala sobre isso, sobre esse lugar que é distante, mas que é nos dado. Já foi nos dado e o que ele mais quer é que nós estejamos com ele. Vai passar a letra e a música é bem facinho, então a gente queria ver vocês cantando com a gente. Tudo bem? Combinado? Então beleza, agora pode colocar. Passa lento, passa largo tempo que eu quero ficar a sós contigo. Perco fardos, mas não perco o compasso da tua voz no ouvido. Me fala tudo que eu preciso pra viver a vida em paz. Mas por favor me esconda teus caminhos para eu não me achar demais. Porque meu mundo é tão distante daqui. Me leva embora, vamos juntos sorrir em outro tempo, outro lugar, outro monte distante daqui. Deu pra aprender um pouquinho? Deu, né? Então agora, segundo estrofe, segundo coro, a gente quer ouvir mais vocês. Sinto o vento, vejo os raios, meus momentos são teus sinais e respiro. São abraços que me fazem ver milagres enquanto sou e vivo. Me fala tudo que eu preciso pra viver a vida em paz. Mas por favor me esconda teus caminhos para eu não me achar demais. Por quê? Porque meu mundo é tão distante daqui. Me leva embora, vamos juntos sorrir em outro tempo, outro lugar, outro monte distante daqui. Lá, 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 quero ver vocês. Agora tem que ser forte, hein? Nota 10 no lá, lá, lá. Porque meu mundo é tão distante
cheguei a crer que o meu querer me fez crescer. Agora sei, eu sei que o teu poder me faz viver. Faz viver, descansar, confiar, esperar em ti, só em ti. Sem brigar, aceitar teu falar em mim. Pra onde fui e onde estou? Pra onde vou? Amém. Mais que eu pense dizer as palavras certas, por mais que eu tente escolher o caminho estreito, por mais que eu busque te ver em cada detalhe do meu dia, eu ainda tropeço. Por mais que eu tenha amor pela tua palavra, por mais que eu veja além, eu tenho medo. Por mais que eu ouça tua voz no barulho desse mundo, eu ainda tropeço. Suficiente é o amor de Deus por mim, suficiente pra mudar quem eu sou e o que eu fiz em quem Ele vê em mim. Mais que espere em ti, me esqueço. Mais que eu fale de ti,
suficiente. É o amor de Deus por mim, suficiente pra mudar quem eu sou e o que eu fiz em quem Ele vê em sua voz falando a mim. E o medo já se foi, a paz de Deus aqui. Escuto a sua voz falando a mim. Suficiente é o amor de Deus por mim, suficiente pra mudar quem eu sou e o que eu fiz, suficiente é o amor de Deus, pra mudar quem eu sou e o que eu fiz em quem Ele vê em mim. Suficiente é o amor de Deus por mim e por você. Amém. Vai verificar a placa ou não? Como vocês percebem, o nosso tema de hoje é disposição. O contrário de um dos 7 pecados capitais, que é a preguiça. Nos nossos cultos síntese, nós vamos a cada um dessas 7 séries, né, estudar uma das 7 virtudes. Antes da gente estudar a palavra de Deus, queria agradecer ao Douglas e a Marcele pela música. Estava analisando os dois cantando, é tão bonitinho, um casalzinho que canta assim. Falei, podia ser eu e Daline, mas eu não tenho camisa preta. Quem sabe um dia. Mas em casa deve ser legal vocês cantando no banheiro, porque o vizinho fica feliz, né? Os dois ensaiando, né? Mas louvado seja Deus pelo dom de vocês. Continuem adorando a Deus. A gente podia até sair, a gente já se sentiu preenchido com as músicas. Mas a nossa igreja, a gente faz questão de abrir a palavra de Deus. Então nós vamos estudar um pouquinho o que a Bíblia fala a respeito da importância da gente vencer a preguiça. A gente ter disposição. E por que a gente começou com essa série? A ideia dos 7 pecados, a ideia das 7 virtudes. 7 pecados capitais é uma classificação que a Igreja Católica adotou. Na verdade, a Igreja Católica não inventou os 7 pecados capitais. Elas já eram conhecidas no século IV depois de Cristo. E depois, mais tarde, o catolicismo, com o intuito de educar os seguidores, estabeleceu algumas categorizações de pecado. Mais ou menos assim, ó. Existem os pecados capitais, os pecados veniais e os pecados mortais. Quais são esses 7 pecados capitais, que são os mais conhecidos, né? A soberba, que em latim está aí, ó, superbia. Avaritia, vou ler só em latim mesmo. Luxúria, invídia,
gula, ira, assedia. Engraçado que assedia de preguiça, a preguiça realmente nos assedia, né? Então, em latim, até em latim, a preguiça nos assedia. E você talvez não saiba, mas a Igreja Católica também criou as 7 virtudes, que são bem menos conhecidas do que os 7 pecados. E a gente fez uma adaptação dessas 7 virtudes que a gente vai estar tratando nestes cultos à noite, no domingo. A gente vai estudar a humildade, que é o contrário da soberba, o altruísmo, o contrário da avareza, a pureza, o contentamento, o controle, a paciência. E hoje a gente começa estudando a respeito da disposição. E eu começo pedindo para você participar do nosso culto. Você tem preguiça de quê? E aí você pergunta, como é que eu posso participar? Levanta a mão, o microfone vai chegar até mim? Não. Vamos ver se vai dar certo, né? Porque se ninguém topar, não vai dar certo. Acessa no seu celular o site mente.com. Coloca aí www.mente, só que não de mentir, né? Mente, menti.com. Aí quando você entrar nesse site, vai aparecer a opção de você colocar um código. E o código é esse que está em cima aí, ó. Eu vou pedir o meu amigo Wendel para jogar na tela para a gente a pergunta. A pergunta, você tem preguiça de quê? Pode ser respondida por você aí no seu celular. E na hora que você colocar OK, vai projetar para a gente aqui a resposta. Beleza? Pensa bem aí, você tem preguiça de quê? Quando você acorda, olha, já temos 2 participações. Tem alguém que tem preguiça de estudar e alguém tem preguiça de fazer comida. Dependendo da comida, dá preguiça mesmo, né? Tem comida que dá um pouco mais de trabalho, né? Tem algumas comidas que não. Vamos ver quem mais. Levantar. Nossa, preguiça de levantar. Qualquer horário, será? Está sentado, tem preguiça de levantar. Levantar cedo para trabalhar. Preguiça de academia. Você tem preguiça do quê? Preguiça de limpar a casa, de andar e por aí vai. Muito bem, pode voltar para mim aí a tela. A Bíblia fala a respeito de preguiça em várias passagens. Em Provérbios tem uma passagem muito conhecida, mas eu queria que você visse comigo 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versos 6 a 15. Na sua versão, provavelmente vai estar um pouquinho diferente, porque eu estou lendo na versão transformadora, que é uma linguagem um pouco atualizada em relação à revista atualizada, que deve ser a que você usa. Mas diz assim, ó, o apóstolo Paulo fala: e agora, irmãos, nós lhe damos a seguinte ordem em nome de nosso Senhor Jesus Cristo: mantenham-se afastados de todos os irmãos que vivem ociosamente e não seguem a tradição que receberam de nós, pois vocês sabem que devem seguir o nosso exemplo. Não ficamos ociosos quando estivemos com vocês, nem nos alimentamos às custas dos outros. Trabalhamos arduamente, dia e noite, a fim de não sermos um peso para nenhum de vocês. Embora tivéssemos o direito de pedir que nos alimentassem, queríamos lhes dar o exemplo. Quando ainda estávamos com vocês, lhes ordenamos: quem não quiser trabalhar, não deve comer. Contudo, soubemos que alguns de vocês estão vivendo ociosamente, recusando-se a trabalhar e intrometendo-se em assuntos alheios. Ordenamos e insistimos em nome do Senhor Jesus Cristo que sosseguem e trabalhem para obter o próprio sustento. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Observem quem se recusa a obedecer aquilo que lhes digo nessa carta. Afastem-se dele para que se sinta envergonhado. Não o considerem como inimigo, mas advirtam-no como um irmão. Interessante, né?
O apóstolo Paulo é bem duro nessas passagens. Se a gente reparar bem, ele começa já falando assim: eu quero fazer um pedido para vocês. É isso? É isso? Não. É uma das ocasiões em que Paulo fala assim: eu tenho uma ordem para vocês. Eu estou mandando. Se afastem de pessoas preguiçosas. Se afastem de pessoas. Eu estou sabendo que tem gente aí que está tranquilão, de boa. Por que isso? Eles estavam sendo influenciados pela cultura grega, que pensava que aquilo que era trabalho mental era nobre, o que era trabalho manual era para escravo. A cultura grega tinha esse pensamento. Alguns irmãos absorveram essa cultura e eles conheceram a respeito da volta de Jesus, a doutrina da volta de Jesus. Somou essas duas coisas e eles começaram a ficar preguiçosos. Assim, Jesus está voltando, para que eu vou trabalhar? Pô, trabalhar é coisa para pobre, é coisa para escravo. E aí o apóstolo Paulo viu que estava crescendo esse tipo de influência dentro da igreja, e ele resolveu mandar esse recado. Falou: não é para ser assim, não é para ficar ocioso, é passível até da gente se afastar, para a pessoa ficar sozinha, para a pessoa ficar incomodada, para ela mudar de vida. Não afasta tanto a ponto de considerar um inimigo, mas afasta um pouquinho para ele ver que ele tem que mudar de postura. O apóstolo Paulo é claro, falando contra o quê? A preguiça. É normal ter preguiça? É. Um pouquinho de preguiça faz parte do nosso dia a dia, mas nós precisamos vencer a preguiça. Algumas dicas: faça atividade física. Aí fala: poxa, mas eu estou com preguiça, eu já vou fazer atividade. Mas é um ciclo vicioso. Quando você faz atividade física, isso te torna menos preguiçoso. Quando você busca obter a prática de algum tipo de exercício, as endorfinas e por aí vai que fica no seu organismo, te torna uma pessoa mais ativa, que queira ficar menos preguiçosa. Aliado a isso, tenha uma boa noite de sono, e aliado a isso, cuide da sua alimentação. Talvez a gente poderia resumir essas 3 dicas em: tenha hábitos saudáveis. Se você comer comidas saudáveis, você tem menos preguiça do que comidas gordurosas. Foi feita uma pesquisa, agora eu não vou lembrar de cabeça, mas eu estava pesquisando a respeito de preguiça e li que uma universidade americana fez uma pesquisa de que os fast foods geram pessoas mais preguiçosas do que as alimentações saudáveis. Então, hábitos de vida saudáveis vão tornar você menos preguiçoso. Uma outra dica: interaja com pessoas motivadas. Quanto mais gente preguiçosa estiver perto de você, mais você vai sentir vontade de ficar preguiçoso. Porque pelo exemplo você fala assim: eu estou mal, mas ele também está, então nós dois ficamos aqui. Então procure estar em convívio de pessoas que queiram sair da rotina. Estabeleça metas. Eu quero emagrecer. Não é um exemplo pessoal, por mais que possa parecer, mas emagreça 10 quilos em uma semana. É possível? Não sei nem se é possível, talvez seja, né? Mas assim, estabeleça uma meta. Eu não vou emagrecer em uma semana 10, mas se eu fizer atividade física, em uma semana eu consigo emagrecer 2, então eu vou emagrecer 10 em tantas semanas. Estabelecer metas ajuda a você ser menos preguiçoso. Faça o mais simples primeiro. Sabe quando você tem um monte de coisa para fazer no seu dia, e você tem que fazer isso, fazer aquilo, ir lá, voltar, organizar, no escritório? A dica é você começar pelo mais simples. Se tem muita coisa simples, começa pela primeira que estiver perto de você, e vai avante. Liste as tarefas que você tem no dia, divida as tarefas, organize na noite anterior aquilo que você tem que fazer no dia seguinte. Listar as tarefas te dá uma sensação de dever cumprido quando você acabar, e faz com que você perceba que você pode descansar depois de cumprir as tarefas. Visualize a tarefa feita, e esse funciona, viu? Sabe quando você está com preguiça de sair, de ir para a academia, de fazer um exercício, aí você visualiza você voltando da academia, falando: poxa, é tão bom quando eu estou voltando, consciência limpa, né? Pronto, fiz, né? Muita gente posta, né, no Facebook, no Instagram, né? Pronto, pago, né?
Fiz. Imagina essa sensação boa de ter conseguido cumprir, de ter conseguido terminar. Terminei de lavar essa vasilha, terminei de arrumar essa casa, terminei de estudar. Imagina isso, isso facilita vencer a preguiça. 9. Elimine as distrações. Coloque no modo avião o celular. Às vezes a gente vai fazer, e essa é uma dica pessoal, às vezes eu vou fazer uma coisa no computador, e eu ligo, boto o WhatsApp aberto, eu demoro o triplo. Se eu tirar ele, rende muito mais. Você foca no que você tem que fazer, você faz, resolve, depois você vai responder aquele mundo de mensagem que ficou lá. Uma coisa de cada vez. E a última dica, pratique hobbies. Como assim pratique hobbies? O que isso tem a ver com preguiça? A gente tem que fazer aquilo que a gente gosta. Se a gente não faz o que a gente gosta, eu não gosto de fazer isso, mas está todo mundo fazendo. Aí você entra numa aula, num negócio que você não está nem aí para. Faz o que você gosta, porque é muito provável que isso vai tirar você da comodidade. Isso vai tirar você da inércia. Por outro lado, nós estamos no programa chamado Síntese. E numa síntese existe a tese, a antítese e a síntese. Esse é um homem chamado Domenico de Masi, ele é um sociólogo italiano. Ele escreveu um livro chamado Ócio Criativo. E ele disse assim: existe um ócio alienante que nos faz sentir vazios e inúteis. Mas existe também um outro ócio que nos faz sentir livres e que é necessário a produção de ideias, assim como as ideias são necessárias ao desenvolvimento da sociedade. Junto com esse camarada, esse Andrew Smart, neurocientista da Universidade de Nova York, ele disse assim: trabalhar demais é tão perigoso quanto fumar. Longas pausas são cruciais para que o cérebro estabeleça conexões que podem levar ao autoconhecimento e à criatividade. E ele escreveu esse livro que eu achei fantástico, o título dele: A Arte e a Ciência de Não Fazer Nada. Engraçado, né? Ele provou por A mais B que fazer nada de vez em quando é bom. E a Bíblia? Será que a Bíblia tem alguma coisa a falar a respeito desse assunto? Tem. Na nossa tese existe uma passagem que diz: vai ter com a formiga o quê? Ó preguiçoso. Então a Bíblia alerta a gente não ser preguiçoso. Por outro lado, a palavra de Deus também diz: vinde repousar o quê? Um pouco à parte. Jesus falou para os discípulos: vocês não estão com tempo nem de comer, vocês precisam de um pouquinho de preguicinha, só quer saber de trabalhar de manhã, de tarde, de noite. Então nós temos agora uma tese e uma antítese bíblicas. Qual é a síntese? Equilíbrio. Tem hora para tudo. Tem hora para trabalhar e tem hora para descansar. Tem gente que não sabe parar e tem gente que não sabe descansar. Eu quero encerrar com essas duas perguntas. Semana está começando. Quais descansos eu preciso adotar? Pensa aí. Será que você está precisando adotar algum descanso para a sua vida? Férias, folga, feriado, curtir um tempo em família? Ou quais preguiças eu preciso superar? Cada um aqui vai estar numa situação ou outra, né? Assim, não, hoje eu estou bem descansado, curti demais hoje o dia inteiro, estava à toa, tranquilão. Amanhã também, eu preciso superar a preguiça. Ou você está, não, estou numa pegada, preciso dar uma descansada. O que eu vou fazer diferente nessa semana? E para a gente encerrar, eu quero a sua participação de novo lá no site. Pode ser? Vamos entrar no mente.com? O Wendel vai projetar para a gente aqui, você vai responder em síntese. Passa para a gente aí. Esta semana eu vou. Não vai colocar uma coisa pessoal demais, porque vai aparecer aqui, tá bom? Essa é a sua decisão, esse é o seu apelo. Você vai colocar aí: esta semana eu vou. O que você vai fazer de diferente? Se você vai deixar alguma preguicinha, coloca aí, fala assim: essa semana, eu vou dar um exemplo. Esta semana eu ia entrar na academia, mas eu estou fazendo uns cálculos, eu estou achando que é melhor deixar para a semana que vem, porque amanhã é feriado, eu vou viajar na terça. Mas é uma ideia, né?
malhar. Ó, não foi eu não. Quem foi que será? Não precisa se entregar. Mas essa semana alguém vai começar a malhar. Alguém vai se matricular na academia. Olha, eu acho que nós vamos juntar um grupo para fazer junto isso aí, hein? Porque tem mais gente querendo fazer. Estudar e exercitar. Começar projeto da pós, que está arrastando. Praticar exercício físico ao ar livre, academia, dormir mais cedo, caminhada. Quanta decisão boa, hein? Essa semana a gente tem mais gente precisando deixar a preguiça do que descansando. É porque a gente está no feriado, né? Fim de semana de feriado é assim mesmo. Mas eu queria orar por essas decisões que a gente está vendo na tela. E por aquelas que a gente vai tomar durante a semana. Eu queria que Deus te desse força, te abençoasse, para você ter equilíbrio. Vai ter hora que você vai perceber que precisa dar um descanso para si, para a sua família. Vai ter hora que você precisa levantar, sacudir a poeira e largar a preguiça para lá. Vamos orar para que a gente possa ter essa sabedoria, esse equilíbrio? Vamos nos colocar em pé? Querido Deus, nós ouvimos a Tua palavra cantada, nós ouvimos agora a Tua palavra escrita, falada, e nós entendemos a importância de esta semana deixar a preguiça de lado, muita gente querendo fazer exercício físico, tomando decisões importantes, que o Senhor nos abençoe. Nós oramos, Senhor, pedindo também por equilíbrio, que a gente saiba a hora de parar, de descansar, a hora de aproveitar um pouco do repouso e a hora da gente levantar e trabalhar, fazer as atividades que estão ao nosso redor. Que a gente vença, Senhor, cada dia as batalhas que estiverem à nossa frente com o Teu poder e com a Tua graça ao nosso lado. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que eu pense em dizer as palavras certas, por mais que eu tente escolher o caminho estreito, por mais que eu busque te ver em cada detalhe do meu dia, eu ainda tropeço. Por mais que eu tenha amor pela Tua palavra, por mais que eu veja além, eu tenho medo. Por mais que eu ouça Tua voz no barulho desse mundo, eu ainda tropeço. Suficiente